Ok, ao vivo? Aos vivos, galerinha de Betânia, meu muito boa noite pra você. Boa noite, Canavieiras, boa noite, Jerumenha. Alô, galerinha que está aos vivos e a cores, direto do estúdio Number One. Aqui tudo começou aqui, tia, nesse lugar aqui, maravilhoso, lindo. Esse estúdio é o mais top que tem aqui. Essa sala de aula é a mais top que tem no canal. Com esse povo lindo da sexta etapa, né? São lindos. Lá a galera de Lagoinha disse, são lindos, né não? Povo lindo, rapaz, galerinha. Vamos lá? Olha, se no primeiro horário nós falamos do choque dos índios com os portugueses, agora nós vamos ver como é que esses portugueses chegaram aqui. Na verdade, nós já demos uma pincelada com essa temática na semana passada, que foi a aula Number One sobre as grandes navigations. E nós estamos na parte 2. Os portugueses vão se ingrar por mares nunca dantes navegados. E nós vamos ver as principais áreas atingidas e exploradas pelos portugueses, mas tem como destaque aqui o Brasil, porque eles vão vir para cá. Eles vão vir para a terra Tupiniquim. Eu sou o professor Flávio Coelho, eu venho lá das Cambruengas do Sertão, lá da Caatinga Braba. Bicho catingueiro, eu sei. Quem nasce na Caatinga é catingueiro, não tem como, viu, mano? Não pode negar as raízes. Temática das grandes navegações, os europeus estão colocando aí os barquinhos no grande mar, no mar oceano, no Atlântico. A ideia é procurar riquezas, chegar à Índia, né? Chegar à Índia. E o pioneirinho, o primeirinho foi Portugal. Já mostrei essa imagem na semana passada, e aí você está vendo aí a famosa Escola de Sagres. Dom Henrique, o navegador, criou uma espécie de universidade do mar. Ah, papai, de novo, uma espécie de universidade do mar. Aqui eles atraíam italianos, árabes, pessoas que tinham experiência de navegar à noite. Os árabes tinham e catalogaram várias estrelas, sabiam se localizar pelas estrelas em alto mar. Os italianos sabiam fazer o estudo das correntes dos ventos. E com as descobertas, os portugueses vão transformar isso tudo em segredo de Estado. Velho. Então, Portugal foi o primeirinho, porque foi o primeiro país com o poder centralizado, haja vista aquela aliança que nós já discorremos para você, do rei com os comerciantes. E o Estado financiou a Escola de Sagres. Além do mais, Portugal está de frente para o mar oceano e eles vão ter uma tradição de intimidade com o mar desde há muito tempo, pescando bacalhau, pescando a sardinha. É claro, na realidade, Portugal só tinha uma saída. A saída é o mar oceano. Com apoio da nobreza, da burguesia e de populares, os portugueses lançaram pelos mares nunca antes navegados. Então, a primeira conquista portuguesa foi no norte da África. Foi Ceuta, no norte da África. Ceuta, no norte da África. Depois, os portugueses passaram do Cabo Bojador. Quem quer passar do Cabo Bojador tem que passar além da dor. Ninguém tinha passado aqui, ó. Os portugueses vão passar, galerinha. Depois eles vão para essa costa africana central, olha. Tudo isso aqui, essa costa central, ó. A Mina, o Vale do Rio Congo, Angola. Finalmente, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo das Tormentas. Tá aqui, ó. Rebatizado de Cabo da Boa Esperança. E meu amigo Vasco da Gama conseguiu atingir o território indiano. Ah, papai! Olha aí as descobertas dos portugueses, os achados dos portugueses. E com chave de ouro,
Os portugueses vão descobrir a terra dos papagaios, a terra Brasilis, a terra do pau-brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro. Olha aí, ó. O Cabral passou pelo Brasil, que na realidade ele estava indo para a Índia, viu? Ele estava indo para a Índia. Olha aí, o Vasco foi quem primeiro chegou na Índia, dobrando o Cabo das Tormentas, que foi rebatizado para Cabo da Boa Esperança, que era a esperança dos portugueses chegar à Índia. Aí, sabe quem foi que saiu em segundo lugar? Spanish. Quem saiu? Spanish. É. A Espanha foi a segunda a sair pelo Mar Oceano. Mas só conseguiu sair depois que resolveu seus problemas internos, olha. Primeiro de unir o país. E essa união veio com o casamento de Fernando de Castela e Isabel de Aragão. Ah, papai, os reis católicos. Rei Fernando e Isabel. E quando eles se unem, é uma espécie de unidade do país, ó. A Espanha, que tinha 2 reis, agora só tem um. É a centralização do poder. Essa união foi em 1469. São os reis católicos. Fernando, Nandinho e Isabel. Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Aí eu coloquei, eles vão fortalecidos expulsar os mouros. Quem eram os mouros? Descendentes dos árabes. E eles dominavam o sul da Península Ibérica. Ó. Quem dominava ali? Os mouros. Mas, os espanhóis tomaram o último reduto Moura, a cidade de Granada, que você está vendo aí no mapazinho. Ó. Foi nesse mesmo ano que o navegador Cristóvão Colombo decidiu pedir para a rainha lhe financiar uma viagem. Ah, papai! Tá saindo o meu amigo Cristóvão Colombo. Ele quer ir para onde? Para a Índia. Só que ele quer ir para a Índia não é viajando, contornando a África, como fez o Vasco da Gama. Ele quer ir à Índia viajando ao Ocidente. Tio, como é viajando ao Ocidente? Simples, ó. Sai aqui da Espanha, ó. Pela estrada fora, eu vou bem sozinho. Sempre ao Ocidente. Ah, como é que eu vou chegar à Índia viajando ao Ocidente, tio? Ele achava que a Terra era redonda. Eu sei que hoje tem uns doidinhos que a Terra é plana. El levante por el poniente. Vamos chegar onde o sol nasce, viajando para onde o sol se põe. El levante por el poniente. Chegar ao levante, mas viajando para onde o sol se põe. De boa? E nessa brincadeira, o Cristóvão Colombo chegou a um território que ele pensou que era a Índia. E batizou os nativos de índios, pensando que era a Índia. Nós vimos isso na primeira aula, lembra disso? E na realidade ele estava descobrindo um continente novinho da bodega, América. Novinho da bodega, América. Meu rei, deixa R$1 aí na tela, per favor, em italiano.
Açoita, vamos. Olha aí o Cristóvão Colombo, o homem que descobriu a América e que chamou os índios de índios, pensando que aqui era a Índia. Ô, bicho burro, conta pra mãe dele, Kiko, ele é burro. Aí, olha, como os espanhóis chegaram aqui, eu vou botar no mapinha, ó. Chegaram aqui na Ilha Guarani, o Cristóvão Colombo, no retorno, primeiro passou em Portugal e disse, ei, seu besta velho, não quiseram me financiar, pois eu cheguei à Índia viajando há menos de 3 meses. Mentira! Aí o rei de Portugal disse, pô, não quero nem saber, eu quero ficar com a minha parte das minhas Índias. E o Papa da Igreja Católica era Alexandre VI. Era um Papa de origem espanhola. Era um Papa da família dos Borgias, de origem espanhola. E o Papa decidiu dividir o mundo a partir das ilhas de Cabo Verde, bem aqui na costa africana. Ó. A 100 léguas de Cabo Verde vai passar o meridiano, que é uma linha imaginária. Dividindo o mundo para Portugal e para Espanha. Tudo para cá seria português, como os portugueses já estavam explorando, e tudo para lá seria Spanish. No ano seguinte, a coroa portuguesa exigiu uma nova divisão. Por quê? Porque eles fizeram um cálculo e eles perceberam que as terras recém-descobertas pelo tal Cristóvão Colombo estavam muito distantes dessa divisão. Eles queriam botar mais para lá. Então, no ano seguinte, foi assinado no vilarejo de Tordesilhas o famoso Tratado de Tordesilhas, que ao invés de ser 100 léguas, seriam 370 léguas. E dessa forma, os portugueses, sem nunca ter pisado no que futuramente seria a Terra Brasilis, estavam ganhando pelo Tratado de Tordesilhas, que é de 1494, 6 anos antes do Cabral passar aqui. Estão ganhando um lote de terra, beleza? Curiosidade dessa divisão do mundo colonial entre Portugal e Espanha é que eles dois evitavam a guerra, estavam fazendo um acordo diplomático e, por tabela, excluía os outros ninjas. Ixi Maria! Inglaterra, França e daqui a pouco Holanda, quando eles começarem a se espertar, sair para as grandes navegações, onde eles vão dar vai ter um dono. Ou é Portugal ou é Espanha. Eles não vão aceitar. Eu já estou dizendo para você que isso vai ser motivo de contenda entre os ingleses, os holandeses e os franceses contra os portugueses e os espanhóis. Daí a assinatura do Tratado de Tordesilhas, no vilarejo de Tordesilhas, na Espanha, coroa de Portugal, coroa espanhola, é um acordo feito entre eles. Está aí o mundo recém-descoberto, entre aspas, as descobertas do mundo. Por curiosidade, o 2, por curiosidade o 2, era um navegador português, mas estava a serviço da Espanha. Ele fez isso aqui, ó, pela estrada fora. Passou pelo Brasil, pelo Estreito de Magalhães e encontrou um mar de águas calmas. Um mar de águas calmas. Um mar de águas calmas. Ixi Maria! E continuou a viagem. Chegou a um território que depois vai ser homenageado ao rei da Espanha, Filipe II, as Filipinas, e continuaram a viagem. E depois de 3 anos, eles estavam de volta à Espanha. A terra é redonda. Saindo a ocidente, pode-se chegar no oriente. E é porque tem hoje um doidinho que acha que a terra é redonda, é plana, viu? Mas se demonstrava nessa longa viagem que a terra, ela é redonda. É claro que os espanhóis vão explorar aquele território da Oceania aqui, ó. Vão ganhar um bocado de real ali, claro, comprando especiarias, pimenta, cravo, canela. Daí a divisão do mundo colonial, eu botei a imagem do Cristiano Ronaldo, será que ele vai estar na Copa? Vai.
contra o Iniesta, que não joga mais, né? É a divisão do mundo entre os portugueses e os Spanish. Coloquei a bandeira de cada um, coloquei o que é o domínio da Espanha, o domínio de Portugal, está no meio, e você está vendo que o domínio de Portugal, uma parte vai se chamar a posteriori Brasil. Está aí a expansão marítima, o mundo está se tornando grande. O mundo está se tornando grande. O Pedro Álvares Cabral, depois da descoberta da América e da divisão do Tratado de Tordesilhas, ele deu uma voltinha por aqui, mas ele vai mesmo para a Índia. Aqui vai ser apenas um porto seguro para os portugueses irem para a Ásia. Ah, papai! Notadamente, aqui tem uma corrente marítima que faz isso, ó. E aqui tem uma corrente marítima que faz o inverso, ó. Não. Foi nomeado para poder comandar uma esquadra que deveria ir até a Índia. O meu amigo Pedro Álvares Cabral, ele não tinha experiência em navegação, 10 naus, 3 caravelas, umas 1.500 pessoas, umas 1.500 pessoas, na altura de Cabo Verde. O Cabral autoriza e vai haver um desvio da rota, e eles logo depois avistaram o famoso Monte Pascoal, porque era o mês de Páscoa, de abril de 1500. E aí, será que a vinda do Cabral que chegou ao Brasil foi por acaso ou foi intencional? Ixi Maria! Foi acidental ou foi intencional? É a pergunta, Betânia. Será que a chegada dos portugueses aqui foi sem querer ou foi querendo? Se fosse o Chaves, ia dizer, foi sem querer, querendo. Será que foi querendo ou foi não querendo, povo? Vou lhe dizer já que essa é uma discussão que ainda hoje resulta em grandes e acalorados debates nas universidades. Está aí, nessa pintura do Oscar Pereira da Silva, o encontro entre o europeu, que se considerava civilizado, e o índio, que era considerado pagão, bárbaro, inferior, considerado pelo europeu, viu? Pelo europeu. Está aí o cenário das grandes viagens, e vamos dizer assim, a presença agora dos portugueses na terra tupiniquim. Na próxima semana nós vamos ver a produção açucareira, os portugueses vindo para cá produzir a cana-de-açúcar, porque no início aqui não há nem bois, nem vacas, nem cabritos, nem carneiro, que parece que não tinha nenhuma riqueza, aparentemente não. Aparentemente não, mas depois os caras vão vir. Então o Vasco foi para a Índia, é até hoje visto como herói em Portugal, e o Cabral passou pelo Brasil. Ah, papai! E a vinda do Cabral não vai ser muito católica, não vai ser muito reconhecida. De boa? Pode me informar onde fica a Índia? Índia, rapaz, está aí o Vasco chegando lá na Índia, em Calicut. E os portugueses chegando aqui. Ilha de Veracruz? Terra de Santa Cruz? Cabralha? Pindorama? Aí o Marujuzinho disse, ei,
Quem sabe casa da mãe Joana? Ah, papai, essas chaves são tops, né? Aqui é o Vasco na Índia. Chegando na Índia, é aqui. E aqui é o Cabral, olha. Aqui é o Cabral, a imagem do Cabral, entre aspas, descobrindo o Brasil. Parou ali em Porto Seguro, deu uma paradinha também em contato com os povos indígenas e depois continuou a viagem em direção à Índia. Três países foram retardatários. Eles demoraram para sair. E quando eles começarem a sair, eles vão contestar a divisão do mundo, que era o Tratado de Tordesilhas. Vão contestar, galerinha. Mas eu coloquei mais assim, Betânia. Passou a haver um choque entre os católicos, Portugal e Espanha católicos, e protestantes, como a Inglaterra e a Holanda. Pense no choque de católicos e protestantes. E aí eles vão atuar com pirataria e corsários, principalmente os ingleses. Principalmente a Inglaterra. Que depois vai ocupar o território da América do Norte. Que pelo Tratado de Tordesilhas era da Espanha. De boa? Vão fundar as 13 colônias, mas só no século XVII. O rei da França, Chiquinho number one, é francês, viu? Rei da França. Cadê o testamento de Adão e Eva que excluiu a França da divisão do mundo? Ixi, rapaz, ele estava questionando o Tratado de Tordesilhas. Cadê o testamento de Adão e Eva que excluiu a França da partilha do mundo? Eu não aceito, não. Vai ser dona quem estiver ocupando. E aí você deve lembrar que, por exemplo, para o Brasil, os portugueses não ocupavam todo o território. E aí os franceses vão fazer investidas no Brasil, olha aí, ó. Franceses no Brasil, no Rio e no Maranhão. A França equinocial no Maranhão. Depois daqui eles foram para o Canadá, ó. Hoje o Canadá fala 2 línguas oficiais. Uma parte do país predomina o francês e outra parte do país predomina o inglês. A Holanda vai participar do negócio do açúcar, primeiro financiando. Você vai ver na próxima semana, ó. Financiando o açúcar aqui no Brasil, deixa eu corrigir aqui, na terra do Tupiniquim. De boa? Meu rei, deixa R$1 aí na tela, per favore, em italiano, per favore. Beleza? Tá aí o mundo com as áreas que foram, entre aspas, descobertas pelos europeus. Notadamente o mundo se torna muito maior, muito maior, muito grande, né? Muito grande. E eu estou colocando já as consequências dessas viagens, olha. Primeiro vai haver a expansão do horizonte geográfico, vou botar bem aqui, ó. A Terra é grande.
e redonda. Ah! A Terra é grande e redonda. É, porque tinha uns doidinhos que não acreditavam, não. Tinha uns doidinhos que não acreditavam, não. É mesmo, é. A Terra é muito grande e redonda. Tio, mas hoje nem parece. Parece. Vai haver a transferência do comércio ou do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. Então, os países mediterrâneos vão cair, como, por exemplo, as cidades italianas, tinham comércio forte por causa do Mediterrâneo, os árabes, e os países atlânticos, em sequência, vão ser ricos. Portugal, Spanish, François, Inglaterra, Holanda, todos são atlânticos. A Europa passa a ser o umbigo do mundo. Olha aí, ó, a Europa é o umbigo do mundo, é o centro do mundo. E da Europa começa a se expandir o cristianismo, que era uma religião europeia. Mas agora vai ser levada para todo o planeta. Fazer a conversão, lembra? A catequese dos povos nativos. Os países europeus ficam muito mais fortes e poderosos e, claro, os exploradores vão buscar dominar, doutrinar, explorar ou escravizar os povos nativos. Então está nascendo a escravidão moderna, que não é uma escravidão por dívida, não é uma escravidão por dívida como foi na Grécia. É uma escravidão étnica. Primeiro os índios, depois os africanos escravizados. De boa? Temática boa aí, galerinha. Temática muito boa essa temática. Vamos lá. Tá aí, olha, dessa exploração de territórios, a Europa vai ser rica, é o que vai permitir o desenvolvimento técnico da Europa, nós vamos ver na próxima semana também essa temática. Vai haver uma diversificação dos costumes e do consumo, principalmente do europeu. Ele não conhecia o cacau, o tomate, a batata frita, a batata doce, a mandioca, o milho, o amendoim. Ah, papai! E começa a se pegar um produto de uma região e levar para outra. É uma primeira globalization. É uma primeira globalização. Claro, os países europeus rivais passaram a disputar as regiões. Então, são muitas as consequências, muitas. Olha aí essa imagem desse mapa mundi feito na Holanda, já mostra mais ou menos o que é a configuração do território do Brasil hoje, das áreas recém-descobertas no mundo. Bacaninha. Portugal tem uma população pequena, vai diminuir mais ainda, daí a necessidade de os portugueses receberem mão de obra escrava. Então vai resultar numa mestiçagem aqui nas Américas, índios, brancos, negros, e vai iniciar o comércio de escravizados, o famoso tráfico negreiro. De novo, tráfico negreiro. Deixa eu botar aqui o nome, ó. Tráfico negreiro. Tudo isso é consequência, galerinha. De boa? E claro, parte da população nativa nossa, como ele disse na primeira aula, vai sofrer com as doenças, com as guerras. Aqui vai haver um verdadeiro genocídio. Nós discorremos sobre isso na primeira aula de hoje. Um verdadeiro genocídio. Doenças transmitidas, meu amigo, peleja. Tudo isso é consequência demográfica das grandes navegações portuguesas, que singraram por mares nunca antes navegados. Olha aí as trocas entre a África, a América e a Europa, e escravos aí numa pintura do século XVIII, aqui nas Américas, de boa, mais consequência, desloca o eixo econômico para o Atlântico, nós já vimos isso. Quem ficou no preju? As cidades italianas.
vai haver um incremento do comércio mundial, produtos, mercadorias, e os europeus finalmente têm acesso às especiarias diretamente, sem intermediário, né? Aí, meu amigo, o lucro é certo. O lucro é certo. A burguesia começa a ganhar muito real. Muito real. E os outros povos alvos dessa exploração para atender aos interesses dos europeus, a demanda dos europeus. Notadamente, infelizmente, a presença dos caras aqui, por exemplo, no Brasil, não era visando o bem dos índios, querer fazer coisas boas, era lucrar, sugar riquezas, extrair riquezas. De boa? Meu rei, deixa R$1 aí na tela, por favor. Mais uma daquela estrada. Então, mapa artista, tia. Esse mapazinho é de 1502. Só fazia 2 anos que os portugueses tinham, entre aspas, descoberto o Brasil. E você já vê que aparece a terra dos papagaios. Já aparece a terra dos papagaios. 2 anos, galerinha. 2 anos. Coloquei, ó. Vai haver a imposição, valores, língua, religião, direito, cosmovisão do europeu sobre os povos conquistados. Sobre os povos conquistados. Um domínio de uma população pequena aos habitantes, aos nativos locais. E, evidentemente, à medida que você tem a ampliação das grandes viagens, vai aprimorar as técnicas e a navegação. Notadamente, vai haver benefício cultural e material para os portugueses, mas muito prejuízo, por exemplo, para africanos e para muitos índios do Brasil, como a gente viu no primeiro horário hoje. Vai haver uma peleja para parte dessa população indígena. De boa? É aí, entre aspas, que inicia a história do Brasil sob a influência do europeu. E por 322 anos, o Brasil foi uma colônia de Portugal. Foi uma colônia de Portugal. Nós servimos para complementar a economia de Portugal. Até o 7 de setembro, né, de 22. Para a gente fazer a tarefinha, né? Primeira tarefa de casa, ó. Primeira tarefa de casa. Um dos fatores impulsionadores e atraentes para a ocorrência das grandes navegações era o desejo do comércio de especiarias. O que eram as especiarias orientais? Interroga. Será que ainda há especiarias? Interroga. Aqui é uma interrogação de novo. Se sim, exemplifique. Aponte 3 fatores contribuintes para que Portugal fosse o pioneiro nas grandes navigations. E diferenciar os planos de Portugal e da Espanha de como chegar à Índia. Essa questão 3 é boa, viu? Porque os portugueses tinham um plano e os espanhóis tinham outro plano. Consequência das grandes navegações, importante,
Será que é possível a gente fazer um paralelo entre as primeiras viagens transoceânicas e as primeiras viagens espaciais? Será que dá para fazer um paralelo entre eles dois, galerinha? Meu rei, deixa aí R$ 1 para a galerinha fazer o print ou tomar nota dessa tarefa de casa. Beleza, vamos lá. Até onde os historiadores sabem, quem foram os primeiros europeus a chegarem à América? Já vou lhe dizer que o navegador era Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo. Os primeiros. Você poderia já eliminar os nórdicos, os franceses, os holandeses, os portugueses. Foram os espanhóis. Tio, mas eu já assisti um filme que Eric o Vermelho, foi o primeirinho a chegar na América. Lá na Idade Média. Eu sei. Mas ele não interliga a América com a Europa, como o Cristóvão Colombo fez. De boa? Ele não interliga. Apesar de ter sido o primeirinho, mas não se cria uma relação América-Europa, Europa-América, com Eric o Vermelho. Daí a importância de Cristóvão Colombo. A chegada dos europeus à América foi resultado das grandes navegações, empreendimento marítimo que teve como país pioneiro. Quem é o primeiro país a sair para as grandes navegações? Não é Spanish, nem Inglaterra, nem François, nem a Holanda, que nem existia ainda. Foi Portugal, que singraram por mares nunca dantes navegados. Os Portuga. 2, letra B. 3. A chegada dos espanhóis à América logo deu início a uma série de disputas entre portugueses e espanhóis por possíveis novas terras que seriam encontradas. Os espanhóis, por sua vez, conseguiram a bula papal, a bula intercoetera. Olha ela aí, ó. Bula intercoetera, 100 léguas de Cabo Verde. Autorizando-os a ficar com todas as terras a 100 léguas a oeste de Cabo Verde. O Papa que emitiu essa bula foi qual? Não foi o Papa Urbano II, que é o Papa das Cruzadas. Nem o Leão X, nem o Gregório, é o Papa Alexandre VI. Alexandre VI. Questão 3, Alexandre VI. Navegante liderou a expedição que chegou em 1492 à América. Vasco chega à Índia. Cabral é o Brasil, 1500. Fernão de Magalhães é a volta no mundo. E Quem aqui chegou primeiro foi esse cara que está na imagem, meu amigo Cristóvão Colombo. O Américo Vespúcio veio à América várias vezes, e ele quem vai discorrer dizendo que isso aqui não é
a Índia, mas um novo mundo, novos mundos. Que em homenagem a ele vai ser chamado depois de América, beleza? Estamos encerrando, né, tia, a parte de grandes navigations, grandes navegações. Já vimos os Portuga, vimos a chegada deles no Brasil e hoje ainda demos uma pincelada com a Espanha e consequências das viagens. Deixar um cheiro na caixa do oi e até a próxima semana a gente volta nesse mesmo bate horário com esse seu mais lindo bate professor. Valeu, povo!